Bom, na terceira questão aí, ele já diz, apesar das injeções maciças e tal, ele destaca a palavra aí, o verbo vira, né? Uma coisa bem interessante, muitas pessoas às vezes identificam esse verbo aí, vira e tal, e não se tocam, não percebem de repente aí qual o papel desse verbo do ponto de vista do tempo e do modo, que tipo de função ele desempenha na construção da frase. Pessoal, quando você identifica esse verbo, você já percebe uma coisa bastante característica. Primeiro, terminação ra, vira, pretérito mais que perfeito do indicativo, claro. Quando a gente fala pretérito mais que perfeito, é de suma importância que você consiga separar, hein? Diferenciar bem as conjugações, é bom praticar, é bom treinar bastante, o pessoal geralmente fica com aquele medo horrível, né? Quando fala o nome verbo, o pessoal faz verbo, né? Já tem aquele estigma do assunto verbo, impressionante, né? Como traumatiza, olha, impressionante. Você pode dar uma olhada no nosso curso prático de gramática, que não vou passar, na parte de verbo. Pode pegar lá as aulas de verbo, dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai aprender a conjugar verbo aí de uma maneira bem diferente, bem mais light aí, e tirar um pouco desse trauma aí que você está, aquela coisa de verbo e tal. Não, não se preocupe não, pode ter certeza. O assunto, verbo, de fato, tem as suas agruras, tem os seus espinhos, tem as suas coisas aí, mas não é tão áspero como muitas pessoas pintam e bordam por aí afora, não. Tenha certeza que conjugar verbo não é tão difícil. Agora, claro, é certo, estou falando. Tá vendo? Quero ver. Não, eu estou falando. É porque o pessoal geralmente traumatiza demais, pessoal. Toma traumatiza todo. Para que facilitar se a gente pode complicar? Você deve ter visto isso, eu tenho certeza que você realmente se deparou com situações de verbo aí na sua escola, naqueles caderninhos de conjugação. Lembra aquele negócio? Aqueles cadernos em branco, lá, verbo, 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 né? Copie tudinho, eu, tu, vá, decorou, começa de novo, vá, nós, vai. Aquela paranoia. Pois é, dá um pulinho aí, vê a nossa aula. Nossas aulas de verbo aqui no curso prático de gramática, aqui não vou passar, ainda está no ar, tenho certeza que está no ar, certo? Até lançarmos o novo curso prático de gramática, mas está no ar, eu tenho certeza que você vai gostar aí de algumas coisas, pelo menos facilitando um pouco a tua vida, dá uma olhada aí, eu tenho certeza que facilita. Mas veja, nessa questão aí de número 3, na questão 3, ó, nem botei a questão 3 aqui, pronto, pode hoje. Aqui, ó. Nessa questão 3 aí você tem, apesar das injeções maciças de liquidez efetuadas pelos grandes bancos centrais, nunca se vira uma seca tão severa, nunca se vira nos 30. Aí não é verbo virar não, é do verbo ver mesmo. Engraçado, né? Marcelo, mas vê, pô, do verbo ver, cara, com a letra I, não seria vera não, porque o verbo ver é cantar, cantara, fazer, fizera, não é fazera. Tem alguns verbos aí que de uma forma ou de outra sofrem alteração. Tem que ficar ligado nisso. Alguns verbos que sofrem mudança na estrutura. O verbo ver, por exemplo, é um deles. Sabia disso? O verbo ver é um deles. O verbo ver, gente, para você ter uma noção, olha só, anota esses 4 verbos que eu vou falar agora para você. Ter, ver, vir e pôr. Eu vou repetir. Ter, verbo ter, ter. Ter, ver, vir e pôr. Esses 4 verbos. Queridíssimos de prova. Você tem que ser muito ninja nesses verbos aí, porque são várias as bancas, são vários os concursos que têm explorado esses verbos aí, sobretudo nas formas derivadas. Deter, né? Obter, abster, tererê, tererê, tererê e por aí vai. Ele usa muito essa história. E além disso, claro, do verbo pôr, pressupor, compor, repor, dispor, popopor, popopor, pode ser o que pôr. Aí, tem isso não. Tu coloca tudo na prova. E você tem que estar pronto, não é verdade? Pois é. Então, olha só. O verbo ver, claro, tem 2 dicas que eu vou dar para você agora. Claro, dicas e questões, vamos para as dicas. 2 dicas para vocês aí do verbo ver. Primeira delas. Sempre que em uma frase houver a palavra quando ou a palavra se, veja, sempre que numa frase houver a palavra quando ou se, ou você perceber que a estrutura tem valor de futuro, de hipótese, o verbo ver se transformará em vir. Ele se escreverá vir. Quando ou se, o verbo ver se escreve vir. Porque o verbo vir mesmo, na verdade, se escreverá vier. V-I-E-R. Cuidado, hein? Vier. Não é vinher, não, viu? Que o povo fica colocando aí NH o tempo todo. Né? V é vinher. Rapaz, tô com uma fome arretada. O que vier, eu traço. Meu Deus. O que vier e não vinher.
Nós viemos, eles vieram. Mas se você viesse, doido. Esqueça esse negócio. Não tem nada disso. Quando ou se, vê é vir. Repita comigo, vai. Quando ou se, vê é vir. Quando ou se, vê é vir. Pega minha canetinha aqui, vai. Quando ou se, vê é vir. Quando ou se, vê é vir. Quando ou se, vê é vir. É isso mesmo. Sempre que na frase houver quando ou se, o verbo ver se escreverá vir. E o verbo vir se escreverá vier. Se você vier, quando ele vier. Ó, se você vir logo, dará tempo. Se você vir, não. Se você vier. Quer ver uma frase bem interessante? Ó, se tu ver fulano, diz a ele que eu quero falar com ele, vi? Diga aí. E arroio? E apoio? Negócio. Pessoal, se você vir fulano, vir, é do verbo ver, sabia disso? Pois é vir, cara. Se você vir fulano, se nós o virmos, se tu vires fulano, com i. Sempre que na frase houver quando ou se, o verbo ver se escreverá vir, beleza? Cuidado para não confundir, tá certo? Quando ou se, ver, vir. Agora veja, segunda dica para você. O verbo ver, as formas pretéritas, põe esse negócio aqui, vai ficar sem dias. Que professor? Vê, fica assim agora. Dá para ver. É verde, E aí, bicho? Dá para ver o verde? Não. Corta tudo, né, bicho? É assim mesmo, dá para ver só o preto. E agora, vou tirar a tampa. Ai. Você está vendo? Você não está vendo. Você está vendo? Ficou perfil. Tá por fora. Aí o cara tá por fora. Bom, vamos estudar. Olha, é assim mesmo. Aí veja, segunda dica, presta atenção. Todas as formas pretéritas do verbo ver, todas pretéritas, tá? Se escrevem com i. Com a letra i, fácil. Pretérito perfeito, ó. Eu vi, tu viste, viu. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu via, tu vias, ele via. É do verbo ver. Pretérito mais que perfeito, na questão que a gente vai fazer agora. Mais que perfeito. Eu vira, e não vera. Vira. Não é passado? É com i. Eu vira, tu viras, ele vira. Do verbo prever. Eu previra. Entendeu? E não prevera. Ele não prevera as consequências. Está errado. A banca faz isso para derrubar você. Certo? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha só. Imperfeito do subjuntivo, no caso aí do verbo ver também. A mesma coisa. Se eu visse você, se eu visse o que aconteceu, entendeu? Visse com i. Então, todas as formas de pretérito do verbo ver, anote aí no seu resumo, na sua dica de estudo, sempre com a letra i. E tem mais. Quando ou se, ver é vir. E vir é vier. Joia? Vamos para a questão? Veja aí. Então, ó, já identificamos, né? Beleza, identificamos aí. Nunca se vira. Massa, legal. Nunca se vira. Pretérito mais que perfeito. Assinale a forma verbal que poderia substituir o verbo destacado. Olha só. Viu? Marcelo, apesar das injeções efetuadas e tal, nunca se vira uma seca. Pessoal, pretérito mais que perfeito indica uma ação passada, veja, uma ação passada anterior a outra ação também no passado. O mais que perfeito é isso, é o passado do passado. Não entendi nada. Pessoal, apesar das injeções maciças de liquidez efetuadas hoje, nunca se vira antes, passado, uma seca tão severa, entendeu? Nunca se havia visto. Tá, mas e aí? Nunca se viu uma seca tão severa. O que ele está dizendo é, assinar a forma verbal que poderia substituir o verbo, sem prejuízo gramatical ou semântico. Marcelo, olha, eu marquei aqui a palavra viu. Nunca se viu uma seca tão severa nos mercados. Tá, do ponto de vista gramatical está correto. Se eu colocasse viu aqui, gramaticalmente eu poderia utilizar, nenhum problema. Apesar disso, nunca se viu uma seca tão severa no mercado. Está correto. Tá, mas ele quer o prejuízo semântico também. Opa, o problema está aqui, ó. Então você poderia até ter marcado viu, tudo bem, beleza. Mas o problema do viu é o aspecto semântico, gente, é o sentido da expressão. Não entende não, por que isso? A resposta certa aqui, clara, é a letra B de bola,
porque eu falo do pretérito mais que perfeito composto. É uma forma composta do pretérito mais que perfeito. São praticamente sinônimas. Eu concluíra os trabalhos. Eu tinha concluído os trabalhos. Quando você coloca um verbo no pretérito imperfeito, seguido do particípio, veja, verbos ter e haver, olha só, verbos ter ou haver, mas, né, no pretérito imperfeito, seguido do principal no particípio. É uma forma equivalente ao pretérito mais que perfeito. Entendeu? Esse aqui é o mais que perfeito composto. Essa é a construção. Então tá tranquilo. Concluíra, tinha concluído, havia concluído. Vira, tinha visto, havia visto. Então eu tenho os verbos ter ou haver como auxiliares no pretérito imperfeito do indicativo seguido de particípio. Por isso é que a letra B de bola é a resposta correta. Marcelo, mas o viu por que não pode? Porque é pretérito perfeito, ó. O pretérito perfeito indica uma ação concluída no passado. Uma ação no passado já concluída. Eu não estou concluindo nada aqui, eu estou só fazendo uma referência. Então, se é uma ação no passado já concluída, não é isso que ele quer dizer. Então, em momento algum, nunca houve uma seca, em qualquer que seja o momento. Então, não é um tempo específico no espaço. É em qualquer época do passado. Percebeu? Uma ação anterior. Então, semanticamente, do ponto de vista do sentido, há diferença em utilizar o viu e o tinha visto. São duas realidades bem diferentes aqui, percebeu? São realidades bem distintas, muito cuidado com isso aqui. Certo, gente? Ok? Tranquilos? Resposta certa, letra B de bola, portanto. Joia. Vamos lá. Questão de número 4. Assinale a alternativa em que o pronome indicado exerça papel catafórico. Pessoal, quando a gente fala em catáfora, referenciação, né? É exatamente aquela parte da coesão referencial, quando um termo se refere a outro termo dentro de um mesmo enunciado. Nesse contexto aí de papel catafórico, é importante você diferenciar o que já comentamos, mas vamos só reforçar. Anáfora é uma referência feita a algo que já foi mencionado. Catáfora, referência a algo que ainda será dito, será esclarecido, explicitado. Antsnafórica, catafórica. Antsnafórica, antes. Sempre retoma. Catáfora, introduz, apresenta. É algo que ainda vou mencionar. Percebeu? Se você observar na própria construção do texto aí, você vai notar a diferença. Claro, todas essas formas aí, eu vou pegar aqui para você, em cima da mesa aqui. Olha só, você viu aí, na questão de número 4. Desse, de esse, anterior. Ó, a letra A, esse, desse. Letra B, esse, desse. Letra D, C, este. A única forma catafórica que aparece aí é a letra C mesmo. As outras nem papel catafórico exercem por aí. Marcelo, mas veja, esse este aí é catáfora. Dá outro exemplo aí. Eu já falei na aula anterior, vou só relembrar a sua memória. Olha só, fazer você recordar. Amai-vos, entre aspas, né? Amai-vos. Essa é a lei. Amai-vos. Essa é a lei. Legal. Anáfora. Eu estou retomando a palavra amai-vos, que é a lei que eu acabei de mencionar. Agora, se eu disser assim, mesma frase, só mudando para o catafórico agora. A lei é esta. 2 pontos. Olha aí. A lei é esta. 2 pontos. Amai-vos. Entendeu isso? Quando eu ainda vou mencionar, esse pronome esta cumpre uma função catafórica espetacular. Nos textos, ele é essencialmente, claro, pelo menos na maioria dos casos, catafórico. Agora, já houve situações de provas de concurso, já vi várias bancas, utilizando este, esta, no texto com função anafórica. Ele é um catafórico, ele se refere ao que vem depois. Ó, o problema é esse. Aí vai e diz o problema. Tá errado, isso é vício de linguagem. Tá? Mas eu posso dizer, ó, o problema é este. Aí eu vou dizer, olha, eu gostaria de dizer isto. Ainda vou mencionar, entendeu? Isto, este, esta. Você ainda vai mencionar, ainda vai dizer. Entendeu essa história? Então, muito cuidado aí. Já houve em provas de concurso, este, esta, isto, com função anafórica. Eu já vi várias situações, eles retomando termos, trechos e tal, só para você ficar ligado aí e não confundir essa história. Tá? Catáfora, depois. Anáfora, antes. Vamos para a questão? Olha aí. Então, quando ele coloca esse, desse, esse, essa, todos são anafóricos, né? Todos cumprem função anafórica, cada um se referindo ao termo especificamente, você sabe disso. Então, ele fala aí, na linha 48, o setor imobiliário é melhor para a dureza desse ajuste. Que ajuste? Esse ajuste do problema todo financeiro aí, né? Da questão da franca desaceleração dos Estados Unidos e tal. Na linha 54,
quando ele coloca da mesma forma aí, nessa linha, né? O esses da linha 54, aí ele coloca entre todas as empresas desses setores, desses que eu acabei de mencionar, né? Dos setores aí que ele está colocando aí, dentro dessa mesma perspectiva, né? Da indústria de construção e tal, ele está colocando. Então você nota que todas as expressões, a letra C na 91 está bem clara, né? Este é o saldo deplorável, veja aí na linha 91. Este é o saldo deplorável de 25 anos de neoliberalismo. 2 pontos. Aí vai dizer qual é. Qual é o saldo? 3 venenosas crises entrelaçadas. Percebeu? Resposta certa, portanto, letra C de casa, atuando nitidamente aí com papel catafórico. Legal? Próxima aula tem mais. É isso aí.